Sejam bem-vindos ao podcast da Souk Imóveis. Estamos muito felizes, né, Fran? Porque hoje vamos receber pessoas muito especiais, né, Fran? Especialíssimas. Assim como o David, a Mariana e a Bibi fazem parte da história da Souk. Parte demais. Então, ter vocês aqui no nosso segundo episódio do Soukcast é um grande privilégio, uma alegria. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Imagina, Fran, a gente que agradece a vocês, né? O Marcelo que não tá aqui presente. Mas obrigada pelo convite, a gente estava ansiosa para vir aqui. Primeiro para conferir a sala, né? Depois das últimas intervenções. E depois para vir aqui e poder conversar com vocês. Obrigada. Muito obrigada. Então, gente, fala um pouquinho pra gente, assim, como surgiu essa ideia de vocês de virarem arquitetas, assim, onde surgiu isso, de onde surgiu essa paixão e essa inspiração que vocês têm, né, por tudo que vocês fazem. Então, essa é uma pergunta, assim, que tem uma resposta bem longa, eu vou tentar resumir. Na verdade, eu venho de uma família de arquiteto. Meu pai é arquiteto já há uns 40 anos. E hoje ele atua na área de arquitetura hospitalar. Então, eu, quando era criança, sempre enxergava a profissão do meu pai. E me apaixonei pelo dia a dia da profissão. Porque eu buscava sempre algo mais dinâmico, que não ficasse só dentro de um único espaço. Tipo de um consultório, de um escritório. Então, meu pai me levava nas obras, no final da escola. E, enfim, fui me apaixonando por esse mundo da arquitetura. E depois, então, quando eu fiz a faculdade, eu realmente tive a certeza de que era o que eu queria, né? De que era o que eu gostava de fazer. E quando eu comecei a atuar, parece que isso se confirmou novamente. Porque poder realizar os projetos e poder principalmente fazer a ambientação dos projetos, né? Deixar aquilo aconchegante, deixar a cara do cliente, personalizar, fazer um atendimento, conseguir dar uma boa atenção, ter uma boa relação com o cliente, deixar o processo leve. Eu acho que tudo isso foi me trazendo mais satisfação e mais amor pela arquitetura. Então, hoje eu posso dizer, assim, que eu fiz, com certeza, a escolha certa e que foi o resultado, assim, de uma caminhada, acho que desde que eu era criança, que eu fui me apaixonando pela área. Até hoje eu posso dizer que todos os dias eu escolho fazer arquitetura, porque realmente é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer e é o que eu quero fazer. Então, eu me sinto muito realizada. E você, Bibiana, conta pra gente. Então, eu sempre pensei muito, assim, de acordo com perfil, com personalidade, com as coisas que eu gostava. Naquela época ali que a gente precisa fazer escolhas, né? De que faculdade vai fazer e tudo mais. Eu fiz essa reflexão sobre onde eu entendia que eu me desenvolvia melhor. Onde que eu, assim, aparentemente encontraria mais satisfação. Aí eu sempre gostei bastante de tudo que era exato. Sempre fui bem metódica, assim, com as coisas. E uma coisa que eu acho um desafio, que é tornar todos os dias a arquitetura um processo mais exato, uma entrega mais exata, num sentido geral. No sentido tanto estrutural, que vem da ciência, mas num sentido de a gente entregar cada vez mais a personalidade das pessoas, de entregar um pouco mais de arte, daquilo tudo ser mais redondo, sabe? Da gente conseguir fazer um trabalho mais excelente, isso tudo com cuidado, com exatidão, com processo. Porque eu acho que essa clareza das coisas deixa tudo mais leve, né? Como a Marina falou, porque fica um processo compreendido por todo mundo, fica um processo vivido por todo mundo, e a gente consegue ter essa questão de prazo, de entrega, de consciência do que está sendo feito, que eu acho que hoje, dentro do que é arquitetura, que, né, além da arte, do design, é uma questão que envolve investimento, envolve sonho, envolve perspectivas e expectativas de todo mundo. Então, isso tudo, acho que já vem também muito com a nossa personalidade e com os nossos desejos de satisfação profissional. Então, foi muito dentro disso. Até fazendo um parênteses aqui, hoje no escritório a gente segmentou, né, assim, em
em partes, digamos, do escritório, que cada uma é responsável por uma parcela, né, do escritório. E justamente a Bibi é responsável pela parte de planejamento de obras, execução, orçamentos, né, planejamento, alinhamento com o cliente, essa parte pós-projeto, né, de entrega. E eu sou responsável até a finalização do projeto. Então, hoje, nós duas estamos dentro das áreas da arquitetura que nós nos encaixamos mais. Né? Então, a gente realmente consegue desenvolver melhor, porque é o que a gente tem mais aptidão mesmo dentro da arquitetura. Pensando como um todo, assim, é um trabalho muito complementar. Tem muitas etapas que envolvem muitas áreas. Então, a gente acabou segmentando, assim, por afinidade e para conseguir dar um foco melhor para cada área. Então, desde a criação, a parte de conceito, a parte desse desenvolvimento, até essa parte de planejamento e orçamentação. Isso daí é uma metodologia própria de vocês, assim, baseada na experiência? Como funciona? Sim. Isso. Nós fomos, ao longo do tempo, né? Nós temos mais ou menos 10 anos ali, 9, 10 anos de trabalho com arquitetura, né? De formação e de trabalho com os projetos. Quem tá vendo ali no vídeo o rostinho de vocês não vai acreditar nisso não, tá? Cara de baby, né? Viu? Os procedimentos ajudam, né? Os santos procedimentos. Quer tá em dia. Mas ao longo desse tempo... são muitos clientes, muitas obras variadas, desde projetos arquitetônicos, de interiores, projetos corporativos, muitos perfis de pessoas. E algo que a Marina falou no início ali, sobre a rotina dinâmica, entra também muito na questão do cliente. Trabalhar com pessoas, o dinamismo de trabalhar com pessoas. São personalidades diferentes, são perfis diferentes. E... não, assim, é inegável que quanto mais pessoas, mais histórias, mais cultura a gente vai ouvindo, vai agregando, mais isso vai eliminando. A gente foi literalmente fazendo um trabalho de eliminar os problemas de um processo. Então, a gente foi fazendo uma análise de cada etapa, o que naquela etapa incomoda, o que atrapalha, o que prejudica, o que causa nas emoções das pessoas mesmo, assim, o que deixa a pessoa ansiosa, o que é importante para cada um. E isso foi montando, foi balizando o nosso processo. Então, hoje, uma das maiores regras, assim, que a gente tem é cumprir com um processo. É muito difícil, né? No dia a dia, assim, às vezes a gente quer facilitar por questão, o cliente tem pressa pra gente entregar alguma coisa, enfim. É muito difícil a gente manter essa disciplina interna de cumprir todos os processos. O cliente vai receber aquilo, mas a gente quer entregar a melhor experiência pra ele. Então, hoje, para vocês terem ideia, assim, do início, quando o cliente chega até o cliente sair, internamente, a gente tem em torno de uns 40 processos que o cliente passa. Ele não enxerga os 40 processos. Ele enxerga 5, por Tenho exemplo. certeza que nós acabamos de passar por esse processo com vocês. Desde o acolhimento lá, quando vocês criaram o conceito, eu queria muito que vocês falassem na sequência sobre o conceito que vocês criaram pra gente, pro nosso projeto, que vai bem ao encontro de tudo que a gente acredita. E passamos por tudo isso, mas não sentimos os 40 processos, mas tínhamos isso muito claro, assim, a Marina é nessa parte e a Bibi é aqui. Então, Bibi, fornecedor, isso, como é que vamos fazer, qual é a metragem, quantos centímetros, o que a gente precisa com a Bibi. Acho que essa divisão que vocês fizeram ajuda vocês e nos ajuda. Claro. E por outro lado, Marina, no projeto era bem isso, não era, né? E às vezes uma complementa a outra, e daí a gente discute um pouquinho. Mas o processo foi muito leve, porque mesmo que é um momento que a gente tá gastando, né? Então, assim, o nosso grupo sempre tinha uma discussão do que fazer, como fazer, 4 pessoas conversando, né? Eu, vocês e o Marcelo. Mas é bem o que vocês falaram, vocês conseguem deixar o processo leve, mesmo que é um desembolso, né? No momento que você está abrindo uma empresa, que vai dinheiro para todos os lados, vocês conseguem atingir esse objetivo. E fica nítido na fala de vocês duas o amor pela profissão, né? Eu acho que quando a gente trabalha com esse amor, tudo... A gente quer sempre poder fazer mais e melhor e investir numa novidade ou, né, causar uma experiência melhor. Então, é algo que a gente... Pensar numa particularidade, assim, para
para cada cliente, para cada projeto? Às vezes a gente tem que até se disciplinar pra gente não ficar mudando o processo toda hora, porque sempre que a gente atende alguém, a gente vê um viés, assim, de uma melhoria ou de uma modificação. Então, a gente sempre quer fazer uma adaptação e a gente sempre acaba fazendo, porque cada cliente é único. Exato. Então, a gente entende que, por exemplo, para um cliente é muito importante a comunicação, mas para outro ele não quer tanto a comunicação, mas ele quer Você na outra obra. coisa. Né? Então, Cada um. a gente vai adaptando, assim, as realidades, isso né? que, assim, ó, dentro dessa pergunta sobre os processos, eu acho muito interessante a questão de ter um processo, mas ele não é um processo rígido. Não pode ser. Os né? passos são rígidos, mas a prioridade ou a importância, o peso de cada etapa é onde vai tornar aquele processo único para cada cliente. Então é isso, quando tem alguns que a parte inicial é mais importante, outros querem pular a parte inicial porque eles querem ver o orçamento, outros querem se comunicar mais, outros querem se comunicar menos. E isso tudo vai dando a particularidade de cada processo. Então, às vezes, para um mesmo... A ansiedade gente do consegue- cliente que dita Exato. para que rumo vai esse processo. Isso. Na verdade, assim, é a expectativa do cliente, né? Então, assim, muitas vezes é isso que a Bibi falou. O cliente chega querendo enxergar o final. A gente explica, né, como que é o percurso, mas a gente sabe que para ele o mais importante é o final. Então, a gente coloca, digamos, 80% da energia lá no final, que a gente sabe que o cliente quer aquilo, né? Para ele aquilo é o importante. Agora tem pessoas que precisam do processo inicial, que para elas aquela formação do conceito, a formação da funcionalidade do espaço, né? Das escolhas é o mais importante do que o final. Por exemplo, a pessoa não tem um prazo para cumprir, ela não tem um orçamento rígido, né, em relação ao projeto, então a gente tem essa liberdade maior no final, mas a gente sabe que o início para ela é muito importante. Ela quer se envolver em todas as escolhas, né? Ela quer participar de todas as decisões. Então, a gente vai balizando. Hoje, até dando um exemplo de uma situação que aconteceu hoje, assim, o cliente falou assim, eu achei super curioso porque, entre tantos, foi a primeira vez que um cliente falou claramente isso. Ele disse assim, eu até quero pedir uma modificação, mas eu não pediria uma modificação antes de ver os números. E eu pensei, meu Deus, ele quer algo, mas ele preferiu que andasse até os orçamentos daquela maneira para ele ver antes números, Algo sabe? que talvez não interesse Então, pra tipo ele. assim, Não tem sentido, né? o sonho dele não é bem o Mais importante. estético, enfim, né? O design, objetos de enfim, né? desejo, o design, mas aquele número, sabe? Então, eu fiquei pensando, nossa, diferente, assim. Porque ele se disponibilizou a ter um processo mais longo, porque ele sabe que agora tem que voltar atrás para mexer, para fazer uma nova cotação. Mas ele se disponibilizou porque isso que é o importante para ele. Então, a gente vai sempre abrindo possibilidades de conversar, de trocar ideia, de que eles falem e que a gente possa ouvir para entender onde são as prioridades e como a gente vai poder solucionar. Porque a nossa questão é onde solucionar alguma coisa. Falando só um pouquinho sobre a questão da Souk, né? Eu entendo bastante dessa questão de experiência como alguém da área de criação, né? Como é importante proporcionar esses momentos, assim. Tanto que com a própria marca da Souk foi assim, né? A Fran não estava aqui, né? As meninas receberam, mas a gente colocou a marca de uma forma física para que elas pudessem tocar mesmo, sentir ali. Acho que isso é totalmente válido. E o que eu achei interessante foi como vocês conseguiram traduzir tudo isso no espaço, assim. Sim. Foi a minha primeira experiência nesse sentido mesmo, assim, de ser um trabalho conjunto, multidisciplinar, várias pessoas trabalhando, né, em algo. E, assim, eu fiquei extremamente encantado, assim, com tudo. Hoje a gente já tem aqui, né, o escritório já... Quantos por cento montado, Fran? 97, eu acho. Porque tá faltando a logomarca e uma poltrona, né? Isso. E o tapete que foi embora, agora vai ter que montar. E a história do tapete eu não me conformo, gente. É muito única. Como que aquela ali desenhou o tapete no projeto. E tinha um... E a gente ia mandar fazer
E o tapete estava pronto, Mas igual. você já tinha visto algum tapete igual ou foi... Não, eu pura tinha coincidência? visto um tapete semelhante, assim, mas não com aquelas cores. Tanto que o que né? você- Então, as cores foi o que mais chamou atenção. Ela fez um tapete orgânico, Uhum. mais ou menos naquele molde, com diferenças de cores, só que tinha um azul no que tu desenhou no projeto. E aí Tinha veio uma aqui- outra cor, um isso. contraste. E aí veio com o areia e o dourado, assim, Aham, né? Que lembra a isso. praia. Inacreditável aquele Não, tapete. Na Não, hora e que a eu bati medida o também, olho, né? a Perfeita, medida deu certo, perfeita, então foi perfeita. realmente, Perfeito. foi... Pena que ele foi pra lavar e não está aqui, mas eu estou Sim. sentindo uma falta dele. É um apego a cada detalhezinho do projeto, que Ai, até... se fugiu do microfone, até aquela escultura no livro ali, Uhum. eu amo. Porque cada coisa que foi colocada aqui, vocês vieram, né, montar, vieram ambientar para tornar o nosso dia a dia, né, mais agradável aqui. E aí eu entendo ainda mais como que é a experiência quando a gente fala da importância de um projeto personalizado, que atenda, né, as pessoas, né? Que Sim. você É. falou de escutar, que o cliente precisa falar e atender. Isso É. também acontece muito na nossa profissão. É. E é difícil atender cliente que não fala, né? Nossa, Não, eu ia falar isso, porque para nós, assim, o mais importante no início, quando o cliente entra, é sugar todas as palavras que a gente consegue daquele cliente. Então, a gente sempre fala, hoje o nosso processo é voltado para aquele cliente que quer participar, né? Ele quer participar, obviamente, da maneira dele, mas a gente, para ter uma assertividade alta, a gente explica isso para ele, olha, se tu quiser, a gente pode projetar no escuro, mas talvez a tua satisfação no final não vai ser tão grande quanto se tu participar, pelo menos no início do processo, né? Que é onde a gente faz o briefing, que é onde a gente conversa com o cliente, extrai as informações principais para a gente poder seguir o processo inteiro. Então, esse início para nós é muito importante, é onde a gente consegue formar o conceito, é onde a gente consegue formar uma base sólida que depois vai nos direcionar para todas as outras escolhas. Então, se a gente não tem uma base bem sólida, pode ser que as escolhas não sejam tão certeiras. Só que para isso a gente precisa escutar o cliente. Informação. E tem uma coisa também que eu noto, assim, que nesse momento de era digital, assim, que vivemos, né? É muita informação, é muita disponibilidade de materiais, de imagens, de referências, de tudo. E hoje as pessoas se perdem um pouco, inclusive, de si. Porque ficam olhando muito o que tem disponível e às vezes nem sabem exatamente o que gostam. Porque, assim, coisas bonitas tem muitas. E a gente sempre fala isso pro cliente. Tem muita coisa legal. Assim como aqui ficaria lindo X material, Y, para os outros também. Só que o que faz a diferença é a pessoa saber onde ela se sente no aconchego, no conforto, onde representa a personalidade dela, onde a gente consegue descrever o que aquilo representa para ela. Então, isso é o legal. Só que aí vem de o cliente conseguir falar, conseguir passar, conseguir mostrar, que às vezes também quer dizer ele se abrir um pouco mais. E, né, não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que quer também, E tem né? cliente que pensa que se conversar com a gente, ele vai dar muita informação e a gente vai usar isso contra ele. Tem cliente que é desconfiado, sim. né? E na verdade é justamente o contrário. Quanto mais ele nos falar, mais a gente entende, a confiança vira, Sim. né, gera reciprocidade e a gente consegue atender. Porque a gente que faz o trabalho assim do jeito que nós fazemos, por isso que eu acho que o projeto de vocês, feito para Soul, que conversa, porque a gente trabalha da mesma maneira, de uma forma orgânico, né? O negócio realmente acontece, né? A gente quer realizar. Com certeza. Só uma coisinha aqui, tá? Daniel vai soltar aqui pra gente um vídeo agora de 1 minutinho, mostrando como tá a sala, né? Como ficou tudo tão bonito aqui, né? Então, pra vocês conhecerem um pouquinho do nosso projeto, a gente só tá falando aqui, mas vocês ainda não visualizaram. Então, esse é o momento de vocês conhecerem um pouquinho do que foi projetado e de como a sala tá. Então, roda o vídeo aí, Daniel.
Como a tecnologia ajuda vocês no dia a dia? Porque, gente, tem todo um trabalho ali no computador que vocês fazem, Sim. aqueles renders, aquela coisa que é super demorada, assim. No meu caso aqui, eu faço mais pro lado do vídeo, coisa assim que às vezes demora uma hora, eu fico agoniado, mas pra vocês estamos falando de coisas que às vezes leva mais Demora muito tempo, demora muito sim. mais, né? É. É muito engraçado, assim, que como quando nós nos formamos, ainda não tinha tantas tecnologias, né, quanto temos hoje. Facilidades. Facilidades. Então, nós aprendemos de uma maneira ainda, na nossa faculdade, nós aprendemos a desenhar à mão ainda. Foi só mais no final, assim, que já teve alguns programas. E nós nos acostumamos e aprendemos dessa maneira. Então, hoje, até nós rimos, assim, que não tem o que fazer. A gente precisa abraçar a tecnologia. A gente precisa trazer facilidades. A gente precisa se abrir para o que tem de novo, para o que tem de inovação. Porque Já eu acho tem- que a arquitetura também é isso, também é inovação, também Desculpa, é tecnologia. já tem IA para o que vocês fazem, já tem inteligência artificial que facilita, porque de repente você tem ali um render que é mais rápido, que você consiga Sim. colocar algumas coisas e o IA vem ali trabalhando para acelerar o processo. Então, né, assim, falando da inteligência artificial, a gente utiliza em algumas situações para reuniões, né? Como a gente faz muitas reuniões de alinhamento, a gente normalmente faz atas das reuniões, né? Ou a gente escreve que atividades a gente vai ter a partir daquela reunião, que atividades o briefing, né? cliente vai ter a partir daquela reunião, né? Então, a gente conseguiu, assim, alguns aplicativos que eles participam da reunião com a gente e descrevem essa reunião com os participantes. Sim, Então, isso é uma interessante. coisa que nos ajuda. Mas, assim, questão de renderização, imagens, a gente até já testou alguns aplicativos com inteligência artificial, assim, né? Que fazem essas imagens. Mas elas não saem 100%. Porque para a parte de interiores, ainda tem que evoluir essa parte da IA. Para a parte de arquitetônico, que a gente fala de casas e prédios, né? Que seria mais fachadas, assim. Eles conseguem fazer ótimas imagens com o entorno. Então, por exemplo, para algumas casas, alguns prédios, tem funcionado muito bem. Mas para a parte de interiores, não representa ainda os materiais da forma que a gente precisa. Porque a parte de interiores, ela é bem minuciosa, né? Fina, né? Bem fina. E nós fazemos uma aposta num trabalho bastante artesanal, assim, bastante particular. Então, hoje nós tiramos proveito da tecnologia mais, assim, em plataformas de gestão, em aplicativos que contribuem com a gestão dos processos. Como a Marina comentou, para essa parte de projetos, às vezes, né, de fachadas, assim, que trazem um entorno, que criam aquele contexto. Mas para os projetos especificamente, nós Ainda é no braço. nós usamos, né, alguns softwares que hoje são super evoluídos, assim, mas nós olhamos detalhe a detalhe. É Mas isso que eu me apaixono no trabalho de Sim. vocês, assim. Sempre que alguém me conta ou comenta, porque a gente tem muitos amigos, né, em comum, assim, eu indiquei a Marina pra fazer, né, eu indiquei a Marina e a Bibi. Geralmente é o nome de vocês, não é o nome do escritório, que é o Homem Arquitetura, Sim. né? Aham. Eu sei, vai vir uma coisa diferente, né? Porque é muito frustrante para nós que vemos muita coisa bonita, ver um imóvel que foi vendido, que era maravilhoso, e aí as pessoas vão lá e fazem um projeto que é mais do mesmo, né? Sim. Eu fico assim, ó, chateada Até de a ver gente isso. fica Até quando a gente fica. Não, mas vocês são arquitetos, eu sou um nível Sim. abaixo de vocês, assim, mas fico muito chateada. Eu imagino vocês devem ficar assim. A gente às vezes pensa assim, né? Chega a dar um dó, porque são projetos super grandiosos, assim, mas E caros do mesmo jeito. caros do mesmo jeito, é um mas são mais desperdício do de mesmo. material, né? Às vezes a gente olha assim, não tem nem como falar assim, nossa, ai, que projeto horrível. Não é horrível. Tem tudo. Mas dá dó por Funciona. não ter a particularidade, não ter uma Não, personalidade. não é um projeto diferencial. interessante, né? Não é inovador, Não é né? interessante, E o que então. vocês sempre trazem é uma inovação, né? Isso que eu acho muito legal. Todos os projetos que eu conheço de vocês
vocês têm uma marquinha. Ah, aqui foi as meninas deixaram a marca delas. Que legal. Sabe que muito legal. até a gente fala para os clientes, assim, quando eles nos pedem portfólio ou Instagram, assim, a gente sempre fica um pouco naquela dúvida, porque as pessoas tendem a procurar por um estilo. E quem olha o nosso portfólio é muito variado, porque é de estilo do acordo cliente. com aquele espaço, de acordo com aquele cliente, com aquela necessidade. Então, existe um estudo bem grande em cima disso. Às vezes, não é um estilo da nossa área de afinidade, então precisa ter um estudo muito maior em cima para ter um bom desenvolvimento. Até falando um pouquinho aqui da Souk, né? Foi muito fácil elaborar, assim, essa parte inicial do conceito, né? Da cara, do espaço. Porque conheço a Fran muito bem, pessoalmente, profissionalmente. Então, eu já sabia, eu já imaginava, assim, que a imobiliária da Fran ia ter que ter uma cara X, né? Então, foi muito fácil traduzir isso num conceito. Porque eu enxergo isso na Fran, enxergo isso no Marcelo, enxergo isso na imobiliária, né? E eu trouxe pra cá com diferentes pinceladas, digamos assim, né? Foi uma adaptação do espaço. Então, muitas coisas que estão aqui, por exemplo, remetem a coisas feitas à mão, né? Porque eu sei que isso tem a ver com a leveza, com o trabalhar na praia, com morar na praia. Então, assim, eu sei que isso é uma prioridade na vida da Fran. Eu sei que isso é uma prioridade para quem trabalha aqui. Eu entro aqui às 9 da manhã e se eu chego às 9 da noite, vocês estão com a mesma energia? Parece que vocês acabaram de chegar. Eu penso, gente, essa imobiliária é 24 horas e tá todo mundo aqui. Muito pra Fran. Eu não tenho hora pra sair daqui. Eu adoro ficar aqui. A Fran sabe o muito amor que eu agradável. tenho por esse espaço. Né? Se eu pudesse vir cedo daqui e sair tarde, eu faria isso. Né? Sim. Porque tem que dormir, né? Não, Se eu mas tivesse, assim, ficou é muito nítido aconchegante, isso, né? David. Assim, é nítido em cada um de vocês quando a gente entra aqui. Então, assim, o espaço, ele é complementar a isso. Porque essa é uma identidade de vocês. Isso é um valor de vocês. Vai ser assim, é assim agora e vai ser assim daqui 10 anos, daqui 20 anos. Então, isso de ter esse pertencimento, esse lado humano, esse lado acolhedor, faz parte de vocês, né? Então, quando a gente fez essa concepção do espaço, foi pensando nisso. Tem que ter detalhes, sabe? Tem que ser aconchegante, a pessoa tem que querer ficar, né? Tem que ter, assim, esse carinho que vocês têm com as pessoas, essa verdade que vocês trazem para as pessoas, porque eu gosto muito do trabalho de vocês por isso, principalmente, assim, profissionalmente falando, né? Porque vocês vão ser sinceros, vocês vão falar, doa quem doer, o que doer, vocês vão ser sinceros profissionalmente. Então, isso é uma coisa que o mercado tá muito carente hoje em dia, né? Eu trabalho no mercado há 17 anos. Imagina se eu não trouxesse a verdade comigo, quanta coisa ruim eu teria deixado de legado, né? E hoje, quando eu chego nos lugares, é impressionante. Eu sempre chego na imobiliária e falo, nossa, eu fui lá no outro lugar e me trataram tão bem, que eu fico assim, agora que eu abri a imobiliária, sabe? As pessoas vem dizer, olha, parabéns, que legal, não sei o quê. Eu fico tão feliz, mas aí as pessoas sempre falam pra mim, não, mas é porque você construiu isso, né? Você construiu um legado de verdade, né? Sim. Tudo que eu fiz na minha profissão, tem gente que eu ajudei a fazer uma locação, que eu não lembro, que eu cheguei em algum lugar e a pessoa fala, não, naquele momento você me ajudou a construir uma situação que depois eu pude alugar um imóvel, não sei o quê, porque eu sempre trabalhei para pessoas. O meu foco são as pessoas, assim como os de vocês, né? E quando o David me apresentou a logo que tinha o sol, aí naquelas linhas ali que pode entender o mar, as montanhas, tem a natureza, né? Que é uma coisa assim que é divina, né? A natureza, ela faz muito bem. Então, quando eu atendo pessoas de fora e eu posso realizar, ajudar, né? Porque quem realiza são eles, né? Através do trabalho, do esforço, da vida. Mas eu ajudo eles a fazer bons negócios através da nossa experiência, até o slogan da Souk, né? Transformando experiência em resultado. Eu me emociono de falar assim, é isso que eu quero, trazer as pessoas viver na praia, ficar o maior tempo possível aqui, quem não pode ficar definitivamente, fazer as pessoas não serem tão apegadas ao dinheiro. Eu converso com meus clientes, caixão não tem gaveta, enxergarem né? uma qualidade Sabe, de vida. isso, aproveita, você pode. Hoje uma cliente falou, ai amiga, será que eu compro essa casa em Miami? Ela pediu para eu analisar um contrato para ela. Eu falei, compra, tudo que você fez na vida deu certo, você é uma mulher realizadora, compra que você vai pagar também, porque muita gente não faz as coisas por falta de apoio, né?
Sim, Sim, Sabe? é Fica com verdade. medo e aí as pessoas que circundam falam, não vai dar, melhor não faça. E a vida passa, né? Com certeza, Fran, tem Com toda a certeza. razão. E eu acho assim que isso é um diferencial enorme, sabe? Tu tá olhando pra individualidade de cada pessoa e tratando aquele sonho daquela pessoa, né? E com certeza, assim, quando a gente vai fazer um trabalho, a gente também consegue enxergar isso, né? O que é importante pra essa pessoa. Mas, assim, falando aqui da imobiliária, eu acho que o espaço, por si só, assim, já era um espaço muito bom, né? Uma área legal, já era um espaço vista, integrado, é. uma vista, né? A gente já se sentia muito Melhor bem pôr do aqui. sol de Balneário Camboriú, sem Isso é dúvida. A gente tá verdade. esperando o Ai, happy é hour que o lindo. David falou que ia fazer, Vamos fazer, aqui na vamos varanda. fazer. Por favor. Não, e assim, ó, e essa questão de individualidade, eu acho que ainda aqui a gente conseguiu enxergar muito bem, porque, né, como foi falado, foi uma adaptação, né? A gente já tinha um espaço Uhum. pré-existente. E assim, teve um dia que eu vim aqui, fiquei aqui com vocês um pouco, e eu saí muito bem, porque eu amei a execução, amei o projeto, amei como ficou. Meu Deus, você, nossa, que bom que ficou isso aqui. Porque assim, era outro espaço, era outra realidade, era outra energia, era outro tudo. Tinha uma linha séria, né? Sim, Com tinha. algumas intervenções, com algumas. Até incorporar o conceito da marca, a marca, o que quer dizer a logo da Souk e toda essa individualidade de vocês transformou esse espaço em um espaço totalmente diferente. É um layout muito similar, é algo muito parecido, mas Com escolhas com certeiras. escolhas certeiras, com detalhes, com a pintura, com a decoração, com elementos específicos, com a troca de cor, com a vida que se Era traz. escura, né? A sala era escura, né? Era mais Então, fria, assim, porque era azul e branca, Exato, né? Enfim. com intervenções assim específicas e certeiras, né? Transformam o espaço. Então, isso eu acho assim, isso é uma coisa que eu tenho muita realização, assim, eu sinto muita satisfação. Às vezes até, né, como a gente falou no início, a Marina faz as criações lá, depois eu entro na parte de execução. O que acontece? Às vezes eu vejo a planta, participo do briefing no início com o cliente e passa aquele processo e eu vou participar da reunião de apresentação de projeto. Eu fico impressionada, assim, eu fico pensando, meu Deus, sabe? Vai ficar maravilhoso. Então, assim, é muito legal porque tu vê aquilo se transformar, sabe? Aquilo abraçar as particularidades, abraçar todas aquelas palavras que o cliente fala, sabe? Tudo aquilo que ele quer, que ele expõe. Então, eu acho que isso Realiza, né? é muito realizador. É Aham. muito satisfatório, assim, enxergar isso que a Bibi falou agora, assim, né? Ver aquele resultado, mas assim, fazer aquele resultado, testar os acabamentos, mudar as cores, testar o sofá de um jeito, de outro jeito, a poltrona, a mesa. Enfim, assim, e pegar a folha do briefing do cliente, reler e pegar as referências e olhar de novo. E é esse processo, assim, que é um processo em que eu, né, lá no escritório tenho essa direção, digamos assim, é onde eu hoje dedico a minha maior energia, porque eu acredito que é isso que vai fazer o resultado do projeto ser o que o cliente pediu e o que o cliente valoriza e entregar um bom design com aquilo que o cliente gosta. E assim, né? ó, tem dentro disso, até tem uma área de arquitetura que não é todo mundo que conhece, mas ela chama neuroarquitetura, que é justamente o que estuda o tanto que um espaço mexe com as emoções das pessoas, o tanto que interfere nas emoções das pessoas. Então, assim, ó, não é só o design, ou não é só uma escolha, ou não é só um material. É tudo que aquilo diariamente representa. Na vida, no dia a dia, o tanto que aquilo causa, de fato, uma satisfação no morar, no lar. Então, assim, cientificamente tem um estudo que comprova todas essas estratégias que transformam a vida para melhor. Bibiana, Gera assim, felicidade, né? isso é muito interessante, porque
quanto você tem que voltar na vida da pessoa pra entender o que pode fazer diferença pra ela. Porque a gente carrega muita coisa da infância, né? Sim. Às vezes você cresceu num espaço muito pequeno, você foi privado de espaço, de repente você quer ter um espaço maior, né? Então a pessoa, ela tinha um único banheiro na infância, um único banheiro na casa, né? Ela quer aquele... Não só 6, mas ela quer que um dos quartos seja um banheiro, porque ela quer um banheiro enorme ali, né? Então assim, como vocês conseguem identificar isso nas pessoas, né? Pra poder traduzir no... E às vezes tratar, né? Porque às vezes não é necessário, ela só pensa que... Isso é muito interessante, essa pergunta, assim, porque... Claro, a gente, né, todo o processo é super sigiloso, assim, mas de uma maneira ampla. A gente acaba entrando muito na vida das pessoas, muito na história. Então, assim, estrategicamente, nós temos, né, algumas perguntas para estimular a pessoa a falar sobre a vida dela. Então, a gente já... viu muita coisa, a gente já viu casais se divorciando, a gente já viu famílias sendo construídas, a gente já viu, assim, os dois lados, às vezes, sabe? De situações que no atendimento, na conversa, no ouvir, nas perguntas, a gente vai pouco a pouco. Às vezes, claro, a gente não consegue em uma primeira reunião, segunda, terceira reunião, mas ao longo dessa construção da relação com esses clientes, a gente entra muito. Então, a gente... E assim, às vezes uma pergunta leva a outra, sabe? Por que tá fazendo uma mudança? Se é para trabalho, se trabalha em casa, não trabalha? Como que é a rotina? Como que começa o dia? O porquê, a gente adora tomar café da manhã junto, mas por quê? É o momento que vocês têm, não é? E eles acabam... falando. Até a fase dos filhos, né? A idade deles, tudo. O nome, né, dos filhos, porque é diferente, assim, a gente tratar. Esse é o quarto da Helena, esse é o quarto do João, do que esse é o quarto do filho, esse é o quarto da filha. Olha, é uma coisa que eu sempre falei pra Fran, a questão de detalhe. A musicalidade, né? Isso interfere muito também, né? Tu sabe que teve uma época, muitos anos atrás, que uma pergunta que tinha no briefing era qual o estilo musical. Porque, assim, às vezes, tipo de filme, estilo musical, coisas muito particulares, né? Viagens, praia ou montanha, coisas muito simples que parece que... Vão definindo a pessoa. Vão definindo a pessoa. Mas assim, David, pra tu entender, né? Hoje o nosso briefing, que é o nosso questionário de projeto, né? A gente faz tanto da vida pessoal da pessoa, quanto de perguntas técnicas. Por exemplo, você prefere um forno a gás ou um forno elétrico? E ao mesmo tempo a gente pergunta, você prefere usar uma roupa da marca X ou da marca Y? Você prefere viajar pra praia ou prefere viajar pra um lugar de cidade, assim, né? Urbano? Campo. Então a gente vai fazendo várias perguntas, as pessoas acabam se abrindo sobre isso e a gente consegue entender um perfil, porque é muito difícil eu perguntar pra pessoa que tipo de arquitetura ela gosta. Porque a pessoa é talvez leiga. não seja esse E tem o caminho, uma coisa que é muito Isso. legal, que às vezes grandes marcas já consolidadas, por exemplo, marcas de roupas, marcas de carros, contribuem muito pra gente entender o perfil daquela pessoa. Porque são pessoas mais clássicas, mais modernas, mais jovens. Então, isso diz muito, sabe? As escolhas das pessoas em relação a isso diz muito. Às vezes, como a pessoa chega lá no escritório com a roupa que ela chega, sabe? É claro que não dá nunca pra gente avaliar em uma vez. Ajuda. Mas como a gente cria essa relação, de gosto, consegue assim, perfil, ter essa né? leitura. Não tem dúvida. Gente, sabe o que eu tenho curiosidade de saber? Na verdade, tem uma coisa que até tá me incomodando um pouquinho. É a grande crítica pro contemporâneo, né? Tem toda hora um negocinho de alguém... Onde foi que a gente se perdeu? Que a gente perdeu das casas de verdade. Sim. Eu acho que quem quer casa de verdade, tem casa de verdade. Que toca a alma, que tem a xícara do café. E tem quem gosta do contemporâneo e tá tudo bem, né? Então eu queria saber a opinião. O que é casa de verdade, né? O que seria isso, né? A casa de verdade é aquela casa que tem o jeito, né? A janelinha da avó. Mas, Fran, isso é um conceito também que tá muito atual, porque ele tava esquecido. A casa com o telhadinho, Não, eu com amo. a janelinha. Eu também gosto. Eu amo, tu sabe? A gente é românticazinha, assim, né? Nós somos. Então, assim, eu amo, mas eu não tenho nenhum problema com quem gosta de contemporâneo. E sei que hoje o que é mais fácil de vender é o contemporâneo, né? Sim. É que assim, ó, eu acho que tem uma coisa que eu acho que é muito discutida, que é a questão do que tá na moda.
Tem pessoas que gostam sempre do que tá na moda. E quando virar a moda e vier outra moda, vai gostar da outra moda, e da outra moda, e da outra moda. E cada um com seu gosto. Tem pessoas que são mais clássicas e gostam de coisas mais tradicionais. E eu acho que pra casa é a mesma coisa. É uma visão muito superficial. Por quê? Por exemplo, nós que vivemos disso, né? E com clientes que estão sempre num processo, nós temos muitos clientes que gostam da casinha de telhadinho, que eles, sabe, até teve há pouco tempo uma cliente falou: eu tenho uma casa lá em outro estado, enfim, e a minha casa ela é de tijolinho. Ela é uma casona da cliente, mas ela é de tijolinho, é de telhado. Ela disse: eu não troco por nada. Então, assim, existe, sabe? Só que eu acho que essa questão mais superficial de criticar, porque tem muita gente que gosta daquilo, que é um gosto comum. E na verdade tá em alta, né? Tá em alta. Tá voltando esse estilo, que é esse estilo mais romântico, mais o estilo um pouco mais escandinavo, mais romântico junto. Porque surgiu há um tempo atrás um conceito dinamarquês que se chama Hygge. E esse conceito dinamarquês, ele traz isso como ponto principal. Na Dinamarca, as casas são muito assim. E isso tá permeando na cultura de novo e tá entrando como uma moda. Então, tão criticando o estilo vigente. Aqui, tá na verdade, começando a sim, a gente ainda tem um pouco disso pela região que a gente tá, né? Então, assim, muita influência alemã, né? Holandesa. Mas o que eu queria me aprofundar um pouco mais é a questão até sociológica, assim. Vocês acreditam que tem um pouco de mimetismo? Talvez mimetismo não seja a palavra, mas assim, de pertencimento, a pessoa estar por exemplo, em um condomínio, construindo uma casa e as outras casas seguem aquele padrão e a pessoa não quer fazer uma coisa muito diferente. Ou se o próprio condomínio acaba estabelecendo algum tipo de padrão, como é que funciona isso daí? Eu acho, assim, eu acho que tem muitos vieses, assim, em relação a isso. Eu acho que tem muito, muito forte essa questão de um senso comum, às vezes, que eu até comentei antes, que às vezes as pessoas nem sabem exatamente o que elas gostam, mas elas viram o do vizinho, elas viram o de outra pessoa, ou elas viram uma inspiração que Alguém ela que elas admiram. achou maravilhosa, mas ela não se imaginou lá dentro. Tanto que assim, teve uma época, agora até tá voltando, nós estamos tendo um pouco de retorno a esse aconchego, ao conforto, à história. Então, tem se falado em maximalismo. Mas teve uma época que estava muito forte o minimalismo. E o minimalismo, se a gente for estudar a fundo, é muito frio. É bastante frio. Então, assim, se a pessoa não vive, de fato, de maneira minimalista, ela não comporta viver num espaço minimalista. Porque traz uma falta, traz uma frieza em relação àquele espaço. Então, às vezes, quando o cliente chega lá no escritório, eu quero tudo bem minimalista. A gente já começa a buscar o que é minimalismo pra ele. A mostrar referência, a tentar trazer ele pra ele se sentir naquele espaço. Às vezes, ele falar palavras assim, quando tu chega nesse espaço, qual o sentimento que tu gostaria de ter? Às vezes não é frieza ou sobriedade, às vezes ela quer aconchego, ela quer, assim, ter uma recordação, ela quer família. Então, assim, isso a gente precisa buscar, porque falta um pouco de consciência das pessoas em relação ao que é o quê, a esse sentimento. O que ela gosta, o que ela quer. Realmente gosta. Até uma coisa bem engraçada, isso a gente teve. Mas eu acho que não vai muito por condomínio, assim. Porque às vezes, num mesmo condomínio, a gente acaba vendo, sabe? Mas a grande maioria nos condomínios aqui da região, que tem 10 anos pra cá, é tudo contemporâneo, né? Sim, a maioria é contemporâneo. Eu acredito que entre nessa questão de senso comum, senso do comum. vizinho, de referência. O condomínio só diz qual é a metragem mínima que pode construir e os recursos que tem que respeitar. E vem um projeto para aprovação. Mas não diz o estilo que tem que ser. Não. O neoclássico tá sumido, né, gente? Tá. Assim, o que a gente tem visto, por exemplo, do contemporâneo, né? O contemporâneo, ele se adapta muito bem na nossa região pelo nosso clima, por ser uma região litorânea. Então, aqueles grandes panos de vidro, que tudo se abre, tudo se integra. Gera uma grande vista. E ele
entrou, assim, para ficar em determinados conceitos. Por exemplo, esses livings integrados. Hoje em dia, a gente não vê mais cozinha separada da sala de estar ou de jantar, né? Todo mundo quer a cozinha integrada e hoje nenhuma planta de lançamento vem com a cozinha separada. Então, eu acredito que é um conceito que veio para ficar, independente se vai ser no empreendimento clássico ou contemporâneo, né? Fazendo uma comparação. Mas, eu acho que assim, ó, o contemporâneo por si só, eu acho que é muito difícil de a gente ver um exemplo assim, que é um exemplo clássico de um contemporâneo. Aqui, por exemplo, eu sempre acabo vendo algumas mesclas, porque eu acho que faz parte, assim, o cliente se adapta nesse conceito disso, se adapta naquele conceito daquilo. Então, ver uma arquitetura contemporânea por si só, ou uma arquitetura moderna por si só, ou uma arquitetura clássica por si só, é muito difícil. É isso né? que eu ia falar, porque as pessoas… É bem difícil. Que eu recebo, porque como sou corretora, posto muito contemporâneo, eu recebo muita crítica do contemporâneo, as pessoas dizendo que tem algum desvio nas pessoas que gostam de contemporâneo. Mas realmente, foi o senso comum, estava super em alta, e se vai voltar agora a casa aconchegante, as pessoas, tá tudo bem, né? Cada um gosta do que gostar, a gente tá aqui para achar o que a pessoa gosta. Esse é o nosso trabalho, ou fazer ou reformar. Mas eu ia falar bem isso, que as casas contemporâneas que eu conheço, teve uma que eu vendi lá no Vivendas, que era frente mar, e que era uma casa que tinha uma lareira muito aconchegante. Então, assim, embora ela seja contemporânea, ela tem coisas que trazem afeto. Não é porque é contemporânea que ela não tem. E aí você está dizendo fria, isso, né? que ela não é só contemporânea, que tem outras… a decoração, né? Outros elementos. Sim, que é uma mescla, né? Uma mescla. E também tem um outro fator, né? O tamanho das famílias mudou, né, gente? Assim, a gente lidava com famílias ali de 3, 4 filhos. Hoje Não a existe gente quase. tem, né, 2 filhos no máximo ali. E mais espaço para recepcionar pessoas, recepcionar amigos. Isso mexeu muito na arquitetura, né? Sim. Com certeza. A gente nota, assim, que as pessoas… na verdade, veio um pós-pandemia… que as pessoas estão procurando lugares para morar completos, né, Fran? Acho que a Fran pode falar isso, assim. Se estão procurando prédio com uma área comum bem densa. Estão procurando casas, é uma casa com uma área, uma metragem grande, porque elas querem espaço, elas querem a liberdade, elas querem o pátio, elas querem a piscina. Querem Então, receber. as pessoas estão buscando esses espaços mais completos. Então, Mais apesar… espaço pet também, né? Isso. Apesar de as famílias estarem reduzindo, eu acho que as metragens dos apartamentos, dos imóveis, casas, elas não estão diminuindo, né, Fran? O que tu tem notado? Eu acho que aqui no mercado que a gente atua, vai totalmente ao encontro do que tu tá falando. Metragens maiores, conforto. Hoje até conversei com uma pessoa que mora em São Paulo, tá procurando uma casa aqui. Eu falei, talvez essa casa é a maior do condomínio, tem 1.100 metros quadrados, seja muito grande para ti. Ele falou, não, para mim tá ótimo. Eu vou uma vez por mês, mas eu gosto de levar bastante gente, não sei o quê, minha família já mora no condomínio, é isso aí. Então, realmente, né, no mercado de luxo, no alto padrão, é o que a gente encontra. Porque eu gosto sempre de fazer esse parêntese, porque tem muita reportagem, muitas coisas que as pessoas leem que cada vez as metragens são menores. Mas isso é num outro padrão de imóvel. Uma outra realidade, uma outra né? realidade. Eu só gosto de pontuar. Mas com certeza, no mercado que nós atuamos, que vocês atuam, é tudo. Me dá tudo que eu quero. Não, e tem uma E às coisa, vezes eu né? pergunto, tá, mas do que tu abre mão? Porque tudo tá difícil, né? Inclusive, é uma coisa engraçada, porque a gente fez um projeto de um triplex, que é só para um casal que tem uma filha. São quase 1.000 metros quadrados, assim, de área de apartamento, né? E aí, são 3 pavimentos. O primeiro Aqui ou na Brava? Já vou captar. Itajaí, na fazenda. Já quero captar. Na fazenda em Itajaí. Mas o primeiro pavimento é só de hóspedes. O segundo pavimento é só pro casal e pra filha. E o terceiro pavimento ele fez social. Só pra só um lazer. lazer. Então Só tem lazer. pub, tem cinema, tem sauna, tem sauna. piscina e tem um living. Isso já me disse que esse pessoal é muito gente boa. Essa pessoa não São. vai morar lá. Né? É Eles o são apartamento de férias. Gente, isso quer dizer que eles são pessoas maravilhosas. Que eles gostam de Exato. receber. Eles gostam de receber, eles Receber gostam de bem. fazer festa, eles gastam dinheiro com a casa que eles moram, Sim. eles são ótimos pra mim. Não, é e verdade. tem uma coisa também que, assim, antes a gente não recebia tanto pedido, assim, com uma necessidade da questão de trabalhar em casa. E hoje é uma É verdade. necessidade. Então, assim, Algum às horário, vezes nem pelo menos, a pessoa… não é um cômodo, mas às vezes é um cômodo que talvez vai se transformar em hóspedes. Mas quando tiver hóspede, a pessoa precisa ter um outro espaço que ela possa trabalhar. Em silêncio, que ninguém, né, que Fazer ninguém Tem chamada. espaço pra deixar as coisas dela, Então, né? assim, ó, também tem essa necessidade que antigamente não era, né? Hoje é uma necessidade.
Perfeito. Como vocês buscam inspiração para as coisas que vocês fazem? De onde vem? Vocês estão sempre procurando as novas tendências, eventos? Como é que vocês trabalham isso? A gente gosta de ver Então, uma tendência. a gente gosta de um evento, de uma Uma tendência. uma feirinha em Itália todo ano. Mas assim, basicamente é uma coisa bem curiosa que até eu vim no carro pensando sobre isso. As experiências, elas vêm muito das vivências, sabe? Então, assim, eu, por exemplo, particularmente gosto muito de ler, mas eu gosto de ler livros, assim, de suspense, eu gosto de ler romance, eu gosto de ver filme, eu gosto de ver série. Inclusive, esse fim de semana eu assisti um filme que eu olhei e pensei, meu Deus, isso aqui vai ser perfeito pro cliente X. Qual sabe? filme? Pra gente já deixar aqui na descrição. Meu Deus, olha, eu sou péssima de nome, mas eu vou procurar o nome do filme. Mas Tá enfim, era um espaço, assim, que tinha uma mesa muito grande, tipo uma mesa de sinuca, que esse cliente gosta de jogar sinuca. E ao redor da mesa de sinuca era uma biblioteca. E esse cliente ama ler. E ele estava incomodado com o fato de que para ter uma mesa profissional de sinuca tinha que ter um espaço muito grande. Então, ele queria um melhor aproveitamento do espaço. E aí eu olhei aquilo, claro, era um estilo mais clássico, enfim, mas eu pensei, meu Deus, isso aqui é uma solução muito boa para aquele cliente. E daí o teu olhar tá focado, né? Tá sempre vendo aquilo. É que nem quando a gente tá grávida, a gente só vê mulher grávida. E você é arquiteta, você cria espaço, vê o diferente. Então, teu olhar tá sempre buscando mas novo. já É bem aconteceu isso, de cliente trazer uma referência de filme pra referência da casa. Ah, sabe o filme tal? Era a referência. Entende? Então vai ter que ir lá assistir o filme, estudar o filme, entender onde era o ponto da referência. Então, assim, até tem um livro que fala, que o livro chama A Moda Imita a Vida. Esse livro, ele não fala especificamente de moda, mas ele fala o quanto as tendências em geral de arquitetura, de moda, ou seja, do que for, imitam a vida. Como elas evoluem com a vida, com a rotina das pessoas, com o que é necessário para dada época. Para o que se trabalha, para a vida daquela década, assim, né? Pode-se dizer. Então, ele é um livro que eu acho que ele está sempre atual, porque ele, de maneira geral, fala sempre sobre isso. Então, acho que essa busca de referências com livros, com a cultura, com o meio, com feiras, com eventos, eu acho que isso tudo sempre enriquece. E adaptação também, né? Exato. David, mas eu tenho uma estantezinha assim, bem atrás de mim no escritório, que é onde eu deixo as coisas que eu tenho mais apego. Assim, tanto cartões, livros, revistas, revestimentos. Enfim, eu deixo aquelas coisas ali, sabe? Porque toda hora, assim, que eu me pego, ai, meu Deus, e agora como é que eu vou solucionar? Que material que eu vou usar? O que eu poderia fazer aqui? Eu vou lá, dou uma olhada nas minhas referências, sabe? Sim, eu já fui muito acumulador por causa disso, né? Sim. Tem coisas que você olha que você se apaixona e fala, nossa, eu quero usar isso daqui em algum momento da vida, né? Deixa lá comigo, né? Ah, então tá convidado desde já a ir lá no escritório. Com certeza Tem vou encontrar bastante coisa. referências muito boas lá. Vai sim. Pra arquitetura vai, David. Mas tudo faz parte de criar, né, gente? Então, criar é importante, essa sinergia que a gente tem. Projetos funcionais. O que são projetos funcionais, gente? Colocou essa pergunta aqui, uma pergunta que a Fran queria colocar, então vamos trazer aqui. Então, acho que o projeto funcional, assim, até para vocês entenderem, a funcionalidade é a primeira vertente que a gente analisa num projeto. Como que a gente faz isso? A gente analisa em planta baixa. Então, na planta baixa, a gente consegue entender os fluxos do projeto, por onde que as pessoas vão caminhar dentro do apartamento ou dentro da sala do ambiente comercial, por exemplo. E que tamanho vão ter aqueles móveis, como que vai ser a funcionalidade do espaço, né? Então, essa questão de ser um projeto funcional é ter um projeto em que atenda a demanda do cliente. Ou seja, às vezes é um apartamento pequeno, mas que vai ter a cama, e que a cama às vezes vai virar o sofá dele, e que os espaços vão ser os espaços ergonomicamente confortáveis, e que muitas vezes um móvel vai ter que ser flexibilizado para ser outra coisa. E eu acredito que é achar função para todas as propostas, né? Tem uma questão da funcionalidade que eu acho super interessante, assim, também, que ela entra nessa parte que a gente já tinha comentado mais cedo, sobre a neuroarquitetura.
Por exemplo, um espaço que não é funcional, às vezes ele pode ser o mais lindo, o mais harmonioso, o mais design, né, o melhor. Mas se ele não for funcional, a pessoa deixa de gostar daquilo no primeiro mês. Estressa, né? Porque estressa. Vai abrir uma gaveta e a gaveta não abre. Não funciona, ou bate em assim. alguma coisa, Tu ou tem que bate entrar na num cômodo, canela, tem que dar ou uma bate volta. dedinho, ou tem que dar uma volta, ou a Esse negócio circulação de ter que fica dar muito uma longa. volta é chato. Tem pra que dar tudo, uma né? volta. Às vezes isso Meu cria Deus. circulações muito mais longas em função de uma disposição não tão bem pensada. Isso entra totalmente na questão de funcionalidade e no quanto a pessoa vai gostar daquele espaço. Porque às vezes o equilíbrio disso, da funcionalidade do design, é muito mais importante do que um dos dois E assim, somente. existem projetos feitos por arquitetos que não são funcionais. A gente Porque pelo já que a Marina é- falou no conceito ali é básico. A primeira coisa que a gente analisa é a planta e a funcionalidade. Mas a gente vê Mas a espaços gente- projetados que não são funcionais. Sim. Mas na grande maioria dos casos são. E por outro lado, eu queria deixar isso até registrado para os clientes que têm imóveis que vão reformar, contratem arquitetos. Porque assim, ó, não é para contratar só as meninas, contratem bons arquitetos. Porque depois, quando a gente vai vender esse imóvel, aí tu fala, não, eu adoro decoração. Eu, para decoração, sou ótima. Só que ela não estudou para isso, né? Eu sempre Sim. falo assim, eu chego na manicure, ela pergunta, como é que eu vou fazer a tua unha hoje? Eu falo, faz tu que é o profissional, deixa que eu cuido dos meus clientes, que é o que eu sei fazer. Sim. Eu sou profissional do mercado imobiliário, essa é a área que eu atuo. E eu acredito muito nisso. Foca nos teus pontos fortes, foca nos pontos fortes de cada um e cada um na sua área. E um arquiteto muda totalmente a funcionalidade Não. torna mais harmônico, usa as texturas, misturas, de acordo com aquilo que é permitido, né? Com certeza. Sim, e tem Não É tem bem um gosto de engraçado cada isso, cliente, né? super importante, assim, toda vez que começa alguém novo lá no escritório para trabalhar, a gente sempre, bem tias, né? A gente tem uns eu livros também. de ergonomia que, assim, parece que é desuso. Às vezes eles são mais novos, a gente até pensa, o que eles vão pensar quando a gente disser isso? Mas tem É um disponíveis livro, né? Não é um lá. PDF. É um livro desse tamanho, assim, ó. Que ele tem lá a altura da mesa, a altura da cadeira, a altura da prateleira, a altura de tudo que Bom, vocês esse que a Bibi tá falando imaginarem. tem até o tamanho de uma galinha. Porque Ele- antigamente se desenhava galinheiro, né? Hoje em dia, Entende? obviamente, não se São desenha mais. livros que eles têm as dimensões de tudo, de tudo. E eles dão dimensões mínimas e máximas confortáveis porque tem adaptação a cada tipo de pessoa. Às vezes nós atendemos clientes muito altos. Não dá pra fazer uma pia de cozinha pra uma pessoa que tem 1,95 m do mesmo tamanho de uma pessoa que tem 1,55 m. Pois é, e Entende? na hora da gente vender esse imóvel é terrível, porque daí o primeiro cliente que se interessa é um baixinho. Então, E aí ele chega perto da pia, mas por que essa pia é tão alta? Porque morava um gigante. exato. O projeto foi feito personalizado para ele. Muitos Agora clientes às tu vezes quer... nos pedem, só dá pra fazer uma bancada um pouco maior. Daí a pessoa levanta, tem 1,90 m. Essa bancada aí da pia é uma coisa assim que dá pano pra manga, porque quantas vezes, assim, a gente pode planejar, a gente pode simular com o cliente ali com a trena, mas chega na hora da montagem, a gente precisa conferir. Porque já aconteceu, assim, de estar montando, a gente já ter feito toda essa conferência da medida e o cliente fala, mas eu queria 2 centímetros mais alto. 2,5 cm mais alto. Existe a Eu opção posso ir de... embora daí nessa hora como arquiteta? Dá pra... Existe alguma opção hoje de algo modular nesse sentido? Ou não? Você tem que adaptar de acordo com a necessidade da pessoa? Existe uma regra geral para todas essas medidas, assim. Um padrão, assim, Um padrão. Existe. Mas, assim, aquele padrão vai funcionar, mas não vai ficar ideal. Então, por exemplo, ao longo de um tempo de uso, às vezes, assim, uma altura padrão de uma mesa, assim, de trabalho é 75. Ao longo de um tempo, talvez 75, a pessoa comece a se incomodar ou bata muito a mesa e tudo mais. Às vezes 77 faz, 2 centímetros faz muita diferença. Então, assim, vai de tu entender aquele uso, se é mesclado, se é masculino e feminino, se é corporativo, se é residencial, se é uma família grande, pequena, como é o padrão daquela família, pra entender essa funcionalidade melhor. Mas assim, né, é só pra voltar ao que a Fran falou, quando é um apartamento que a pessoa já pretende vender, né, tem que ser padrão. Eles nunca pensam. Não pode ser muito Eles alto nem muito tiram a baixo. churrasqueira, né, e fecham, porque eu não gosto. Não vão usar. Não vou usar, aqui eu vou decorar o painel inteiro. Aí a churrasqueira faz muita falta na hora da venda aqui no nosso mercado. Sim. Pia alta, aconteceu poucas vezes, até usei mais pra brincar. Mas a churrasqueira é um negócio que muita gente tira, não quer cheiro dentro de casa. Não precisa tirar.
Até os arquitetos todos, por favor, não tirem as churrasqueiras. Faça um balcão com a churrasqueira, faça Fator qualquer... decisivo, né, Fran? Façam pra qualquer venda. coisa com a churrasqueira, né? Tem tanto jeito de disfarçar ela, mas deixa a churrasqueira lá, porque faz falta. Teve um imóvel que a gente fez. A gente abriu a churrasqueira para tinha vender. fechado a churrasqueira e aí o imóvel tava à venda, né? E a gente foi fazer, assim, uma repaginada pra Vender. impulsionar a venda. E aí, o que a gente foi lá fazer? Abrir a Abrir a churrasqueira, deixar a churrasqueira mais atrativa, um ambiente lá de lazer mais... Esse cuidado para impulsionar a venda vende mesmo. A gente fez um isso ou aquilo, né? Que a gente falava sobre isso. Como é importante repaginar o imóvel para vender. Porque o uso, né? O dia a dia desgasta o imóvel. Uma pintura, trocar um painel, sabe? Fazer um... E ninguém quer comprar Um um cuidado. imóvel com cara de velho ou de usado, né? cara do Olha, outro, né? você Com a que tá cara do assistindo outro, né? aqui. Não, é a cara do mau gosto de outra pessoa, né? Ó, Para o você meu que mau tá gosto, tudo assistindo bem. aqui e tá querendo vender o seu imóvel, presta muita atenção, que essas dicas aqui são preciosas, gente. Vindas da Fran, 17 anos de experiência, das meninas aqui da 10 OM, anos. mais de 10 anos de experiência, então presta muita atenção que vai ser dito aqui que é ouro, tá? Eu sempre falo para os clientes isso. Guarda tudo. No dia das fotos, tu guarda tudo. Mas por quê? Como é que eu vou guardar tudo? Eu falo, ninguém quer saber que tá vendo um imóvel que Que tu mora viajou outro. pra 20 lugares. Pega um balde, trouxe coloca um- todos os shampoos, as coisas, O tira cliente tem tudo que ali. imaginar que não mora ninguém, para ele conseguir se imaginar. E eu sempre dou Exato. exemplo, o que as construtoras fazem? Eles pegam um imóvel no negócio, cada vez menos querem pegar, mas quando pegam, fazem aquela, como é que a pessoa falava, passar um batom, né? Que não é Isso. nem assim, uma reforma profunda, mas Uma maquiagem, é uma assim. maquiagem. Troca colcha, troca colchão, troca tapete, troca sofá. É. Às vezes coloca um papel de parede, às vezes não. E outra cara. Mas a gente teve uma experiência no passado num imóvel, né, que ele tava para venda há muito tempo. Era um imóvel numa boa localização, tinha visitas semanais, E não vendia. não vendia. Então a gente foi chamado para repaginar o imóvel. E assim, vou abrir números aqui, assim, não lembro exatamente, mas números semelhantes. A gente fez um investimento de 35 mil reais Nada. num imóvel que estava avaliado em 1.200.000, mais ou menos. E uma visita depois desse investimento que a gente fez, o imóvel foi vendido por 250 mil a mais do que o cliente estava pedindo. Então, assim, Por que os clientes não nos escutam, gente? Me fala. Mas a gente já fez várias vezes alguns cálculos com outros imóveis também. E a gente já, claro, depende do imóvel, depende do investimento, mas a gente já chegou em números de tipo assim, ó, entre 15% e 25% de valorização, só com algumas. Intervenções. Depende do que precisa cada um, né? Mas a gente já chegou nesses números e até de fazer o cálculo, assim, de trás pra frente. Pra gente chegar nessa valorização, quanto seria o ideal a gente fazer um investimento? Porque essa neutralização, às vezes, de tirar, né, a cara A cara do outro. do outro Começa com e as deixar fotos mais e neutro. vai indo. Exato. Isso, tira o porque a papel de pessoa- parede. O que o comprador quer? Quer chegar lá e enxergar que é fácil se mudar pra lá. Uhum. Que é fácil colocar a personalidade dele. Que é fácil trazer os itens pessoais dele. Que ele não vai precisar, assim, ter um trabalho muito grande, Tem um, né? tem um tempo que vocês entendem que seja um tempo pra decoração que tá ali já ficar um pouco ultrapassada? Ou depende muito do que foi feito? Como funciona isso daí? Depende então, muito do que foi depende feito. muito do que foi feito, assim, e depende do que foi feito, né? Nesse sentido. Mas assim, um tempo médio, na minha, vocês me digam se eu estiver errada, tá? Que eu vejo, assim, 15 anos, dá pra ver que o imóvel tá ultrapassado, assim, a decoração. Sim, com certeza. Sabe? Eu vejo assim que 10 anos ainda tá indo, tá? Sim. Sabe? Mas 15 anos realmente não, é que já às não vezes, vende mais, sabe? dependendo da faixa etária do cliente, 10 anos ele ainda enxerga aquilo como novo, né? Mas dependendo, Sim, exato, sim, sim. dependendo do quanto a pessoa acompanha as mudanças em geral, às vezes até menos. E como- às vezes são coisas bem simples, né, Fran? É. Assim, Às trocar a vezes são roupa coisas de muito cama, fazer simples. uma manutenção na pintura, arrumar um rodapé, pintar uma porta que tá meio amarelada. Então, assim, coisas que a pessoa se acostuma no dia a dia, porque realmente Uma um imóvel dá uma iluminação. manutenção, às vezes a pessoa não tem tempo de fazer aquilo, mas que no momento da venda faz o imóvel se destacar referente a outros do mercado. É. Então, isso é muito importante. Perfeito. A gente até já fez, né, algumas vezes, assim, pequenas listas de itens Necessários. que fazem muita diferença, sabe? Que fazem... Sofá é uma coisa que eu acho que faz muita diferença. Tapete. Sim, Tapete, almofada. Não, e o almofada. sofá, Sim, né? e o sofá ainda assim,
como dentro de um período, tipo, por exemplo, às vezes de 10, 15 anos, já se tinha sofás com um desenho mais... O desenho mais atual. E a pessoa já comprou o antigo. Só que às vezes é só tu trocar, assim, o estofado, né? Refazer o estofado. Que ele já tem outra cara. Não parece nem o mesmo. Vocês Mas é falaram só assim uma que questão de percepção de textura, sabe? Vocês falaram que a faixa etária das pessoas faz com que muitos imóveis acabem atendendo, que não atendem a nossa expectativa, porque a gente tem esse olhar mais técnico do que a tendência, mas atende a pessoa de faixa etária né, que tem 60, 70 anos, até 50 às vezes. Mas eu tenho percebido que cada vez mais as pessoas estão... Esses dias eu entrei com uma cliente, né? Ela estava com os filhos, ela deu a volta no apartamento, que não é assim um antigão. É um que não tem 10 anos, assim. Ela deu uma volta e falou que era mais moderno. Para isso aqui não me atende. Então, assim, as pessoas, por estarem em contato com muita informação, de estar vendo o que é belo, o que é bonito, também nem as pessoas de faixa etária maiores estão... Todas estão dispostas a aceitar o imóvel mais antigo. Hoje a informação, ela tá muito fácil, assim, né? A gente se atualiza muito rápido, referente a uma feira, qualquer coisa, assim, pode ser mundial, nacional, a gente se atualiza muito rápido. Vocês acham que o étnico, ele é um pouco mais atemporal para algumas situações? Por exemplo, você tem uma decoração um pouco mais voltada para algo mais grego, ou então... Mediterrâneo. Vocês acham que traz, assim, uma sobrevida nessa questão de tempo ali, de projeto? Porque a gente vê muito assim, projeto, por exemplo, você vai nesses palácios ingleses, por exemplo, eles não mudam aquela decoração ali, né? 50, 100 anos ali. Você sabe que, às vezes eu penso que, por exemplo, assim, ó, é uma questão de regional. Porque, por exemplo, na nossa região, que é uma região de praia, uma região, né? Cidades novas, né? Litorânea. A quantidade de gente que busca uma decoração mais praiana é enorme. Às vezes essas pessoas vêm de grandes centros urbanos, mas buscam por estarem nesse local. Então não muda. Tanto que a gente entra em muitos imóveis que a decoração é praiana. Por estarem nessa região. A mesma coisa nos palácios ingleses, o barco, né? Está e lá. o remo. A estrela do mar. Mas é bem difícil, às vezes. O que acontece normalmente? Aqui, até a Fran comentou lá no início, tem o neoclássico, às vezes um pouco em desuso e tudo mais. Às vezes uma outra linguagem arquitetônica nessa região perde o sentido mais fácil do que a própria, sabe? David, se quiser focar, por exemplo, em fazer algo mais atemporal, né? Que não perca um sentido, é evitar usar tudo aquilo que tá muito na moda, obviamente, e usar aqueles materiais que vão continuar sendo sempre materiais utilizados. Ou seja, pedra natural, a veracidade, a madeira, do material. Materiais, o linho, ou enfim, tecidos, assim, né? Que vão tá sempre sendo utilizados. Hoje em dia a gente já tem muitas opções de madeira ecológica para utilizar, porque acaba virando uma questão meio que tabu, né? No mundo que a gente está hoje, falando sempre sobre questões ambientais, desmatamento, o que a gente tem de opções, né? De madeira que a gente pode utilizar hoje em dia para os projetos. Então, né? Hoje em dia, na verdade, a gente tem uma gama grande, assim, de madeiras. O que mais se aplica hoje em dia nos interiores é MDF nos móveis, né? E não, sim, a madeira natural. E falando dessa questão de certificação, na verdade, todas essas empresas, elas trabalham, né? Com essas certificações, com esse reuso de madeira, enfim. Mas a madeira natural em si, a gente até... ultimamente entrou bem em alta a madeira natural e entrou em alta a lâmina da madeira natural, né? Que é, então, a lâmina da madeira extraída lá da árvore, colada, por exemplo, numa chapa de MDF. Então, é como se fosse uma lâmina bem fininha colada numa chapa de MDF. Compensado. Num compensado. Então, tudo isso sempre são materiais, né, certificados, porque tudo isso vem de grandes indústrias. Mas a madeira continua muito em alta. E acredito que vai continuar ainda por muitos anos com várias caras, né? Porque ela sempre se reinventa, a madeira. Agora tá se utilizando muito a madeira natural tingida. Então, eles tingem de cores diferentes. Azul, branco, enfim, vermelho, várias cores. E se usa onde? No chão, no painéis, móvel? móveis, em tudo que é lugar.
E tem, tu perguntou de outros materiais alternativos, assim, né? Existe, principalmente para áreas externas, assim, tem bastante dentro dessa questão de sustentabilidade, uma madeira plástica que chama, são decks sustentáveis, às vezes são modulares, que são para essas substituições. Então, existe, mas tem isso daí entra em contrapartida da pergunta anterior ali, que era em relação A temporalidade. A temporalidade. Que acaba que, como às vezes a gente não sabe como vai se comportar ao longo do tempo, são materiais às vezes mais novos, talvez eles não tenham uma durabilidade tão grande. Então, ou a assim, questão da cor, né? Muda do a cor aspecto do material. Às vezes, dependendo do material, pega muito sol, ele desbota, ou enfim, precisa de muita manutenção. A madeira, por exemplo, dá-se a manutenção, mas esses outros materiais às vezes não. Então, é relativo. Desafio. Às vezes é um teste usar. Às vezes é o cliente quer arriscar, mas existem opções, mas como tudo tem as suas vantagens e desvantagens. Tenho essa dúvida. Eu tenho a impressão que a maioria dos projetos, das pessoas, dos donos do projeto, não estão preocupados com a sustentabilidade. Vocês que estão fazendo os projetos, o que vocês podem nos trazer? Eu acho que hoje até se tem um pouco mais de consciência. Mas isso é desde que não impacte o custo. Isso sempre, a sustentabilidade é sempre assim, daí não tem como, né? E eu acho que... Eu posso estar errada, assim, isso é uma opinião bem particular mesmo. Mas às vezes isso vai muito de encontro ao desejo. Porque quando a pessoa tem um desejo de alguma coisa, ela não tá nem aí pro resto. Se tá sustentável, se não tá. O desejo fala mais alto, sabe? Assim, ó. É complicado, né? O meu, eu vou fazer como eu quero. O meu vizinho que seja sustentável, né? Às vezes Então, assim... E aí o vizinho faz pro outro e ninguém faz. O que a né? gente vê uma preocupação maior hoje é com referência a sistemas de aquecedores, de água ou elétrica, Energia de aproveitamento solar. de energia. Mas daí é pela redução Então, isso a do gente custo vê. Do custo da luz, né? Assim, Acaba refletindo. gente, eu não quero colocar regra pra nada, capaz, Sim. cada um faz o que quer com a sua grana, mas assim, o que eu penso é que, será que hoje, 2024, a gente já não tem outras soluções mais sustentáveis para utilizar nas nossas coisas, assim, de repente recorrer a uma madeira florestal, assim. Assim, ó, tu sabe que eu acho que hoje as grandes empresas que fornecem materiais no geral para construção e para outras coisas também, elas já vão se adequando um pouco. Então, assim, ó, às vezes os sistemas de produção, eles já são mais sustentáveis. Eles já têm uma preocupação até pela busca. Na extração, né? Enfim. Até pela busca da certificação, a própria produção. Então, se a gente for... É que a gente acaba indo em muitas fábricas, né? Nós recebemos muitos convites de ir até as fábricas, ver os processos de produção, conhecer melhor aquelas empresas, aquelas marcas. E a gente vê que quase todas elas, é muito raro, né? Uma que não tenha uma preocupação com a sustentabilidade. Então, assim, alguma coisa quase todas têm. É muito Até raro fazendo não um parênteses, tem uma empresa aqui de Tijucas, que é uma das maiores marmorarias da nossa região, que eles fazem reuso 100% da água, que eles fazem a maioria dos cortes são feitos com água na marmoraria. Às vezes falar o nome da marmoraria, porque acho que a gente tem que incentivar, às vezes a gente compra esse produto e nem sabe. Exatamente. A mesma coisa o MDF, tem muitas grandes empresas de MDF, todas. É que hoje tem muitas certificações empresariais que elas solicitam esse cuidado, e né? acaba então, que as empresas têm muitas mais vantagens, né? Tem muitas bonificações. Sim, mas daí, assim, ó, tu viu que voltou no mesmo assunto? A pergunta foi, os clientes estão preocupados em ser sustentáveis desde que não custe menos, né? Se custar mais caro, não. Então eu vou nesse aqui. É que, na verdade, eu acho que não é uma preocupação. Não, eu não vejo cultura, isso como uma né? preocupação. É a nossa cultura. E aí, as empresas, para ter bonificação, acabam buscando certificações. Então, as políticas estão eu acho certo, que é né? até legal, Fran, a gente dar mais espaço, né, para o mercado que a gente está inserido, né, trazer pessoas aqui no podcast, a gente tem um microfone para isso, né? Porque assim, um mercado de alto luxo, com pessoas que têm um poder aquisitivo tão grande, né, e que não estão preocupados em conservar o meio ambiente para as próximas gerações. Sim.
Sim, Eu é verdade. só queria confirmar isso com vocês, mas é a impressão que eu tenho também nos meus atendimentos. Até Ninguém porque tá preocupado. quando a gente fala de sustentabilidade, não estamos falando de nós. Né? Sim. Vão dos próximos. Sim. Não, das hoje em dia, futuras inclusive, gerações. a gente tem certificações ambientais nacionais maravilhosas para empreendimentos em relação ao consumo de energia, em relação a materiais utilizados. E aqui na nossa região, no litoral, a gente não enxerga. Os edifícios não são certificados. Mas isso é uma coisa cultural. Porque se tu for para São Paulo, por Vão exemplo, os edifícios são certificados. Eles lavam até o pneu do caminhão antes de sair da obra. A questão do ESG, né? Então, Porque em eles não Curitiba podem também tem algumas coisas nesse poluir sentido. a rua com resíduo de obra, né? Aquilo pode entupir o bueiro, pode causar outros transtornos. Então, eles têm até esse cuidado. Que é uma coisa que aqui na nossa região, a gente ainda não tem. Porque não existe ainda esse espaço do mercado, assim. Nós estamos no Né? mercado nacional, o mercado que tem o metro quadrado mais Mais caro, caro. mas Sim. nós não temos a preocupação ambiental. não tem. Então, assim, as construtoras estão aqui contribuindo ou explorando a cidade? Ah, mas você trabalha nesse mercado, Fran, o que você quer? Eu quero, primeiro, meio ambiente e natureza, né? Depois, sim, se a gente tiver condições de construir dentro daquilo que respeita o meio ambiente, vamos construir, mas não tudo pelo VGV, né? Sim. E ainda eu acho assim que tudo que é diferente, é novo, custa mais caro, né? Então, às vezes, as opções, tanto que a Marina fez e eu fiz também, a gente teve uma parte da nossa pós-graduação que foi em energias sustentáveis, energias renováveis e eficiência energética, que se for parar pra pensar, já faz bastante tempo, né? Nem tanto assim. Mas a gente pouco vê a aplicação do que a gente estudou já há um tempo atrás. Porque antes era e segue sendo muito mais caro, às vezes, O investimento, construir. né? O investimento é muito mais alto. Então, quando chega no orçamento... Mas se a gente pegar percentualmente do custo total da obra com o terreno e a construção, é muito pequeno, Sim. né? Só que as pessoas não São querem, né? práticas, né, Fran? Na verdade, Tá são mais práticas tá do que enraizado, realmente... né? Tá enraizado. É isso, e às vezes não vê-se a longo prazo, né? O custo. Isso, eu vejo isso muito forte nas minhas filhas, né? Que a Lavínia tem 24 e a Carolina tem 9. A Lavínia sempre foi, assim, dos projetos que fez na escola, muito preocupada com a sustentabilidade. Então, isso na nossa casa é muito recorrente. Desde eu pegar uma embalagem e achar bonita, porque era cultural, estava enraizada em mim. Não, essa embalagem não precisa. Hoje em dia eu saio com as coisinhas na mão do mercado, do posto, né? Mas porque ela trouxe isso para mim. Eu espero que as próximas gerações também tragam isso para as empresas. Venha Né? mais Sim, forte, é né? verdade. Eu queria saber se vocês fazem muito retrofit. Se essa é uma questão que vocês são procuradas para fazer retrofit, para fazer adequações para vender o imóvel. Vocês comentaram até que foi um imóvel que vocês fizeram, Sim, né? sim. Vendeu aí por 200 mil a mais, mas se isso é uma coisa que existe essa busca, essa demanda, ou geralmente os projetos que vocês são contratadas são para uso pessoal? Existe, né? Nós temos... A nossa demanda é bastante variada. E essa é uma das nossas... frentes. Porque nós temos muitos imóveis aqui na região que são bem defasados, assim. E como tem essa questão da valorização, né, do metro quadrado, do valor do metro quadrado. Então, essas estratégias, assim, né, escolhas estratégicas de retrofit são algo que a gente tem bastante resultado. E não adianta, né? Às vezes faz um aí que indica pro outro. Então é uma frente Que legal. nossa. É bem legal e os resultados são bem legais. E mais importante ainda, os números. Hoje ainda são bem falei para um legais. cliente, falei assim, ó, quando você for decorar aquele imóvel, faça bem clarinho, assim, que é uma coisa que agrada a maioria. Não, mas vou fazer cinza. Cinza clarinho. Eu falei, não, faça creme. Branco. Branco, era isso. Faz Off-white. branco. Off-white. Daí ele falou, não, mas vou fazer cinza, que o cinza que eu tô fazendo aqui em casa tá ótimo. Eu falei, olha, quem vai vender sou eu. Você usa o que você... E a gente tem provas práticas, né, Fran, disso. Isso, o teu Não, gosto é pra exato. tua casa. Aham. E aí eu queria saber isso também, se o cliente escuta vocês nessa hora no retrofit, porque a gente já sabe que no projeto dele, muitas vezes, ele quer impor o seu gosto. Sim. Mas no retrofit é muito importante que eles escutem o profissional que tá ali pra fazer aquilo, né? Então, no retrofit, a gente acaba tendo uma liberdade maior, assim, porque o cliente se envolve menos, ele nos dá um budget, né? Então, um valor que ele quer investir naquilo.
E a gente se Ele vira co- nos ele 30. co- Ele confia Melhor. ele confia que vai vender. E aí que não venda, daí não No vende. caso, Mas exato. assim, uma boa parte a gente dedica à manutenção do imóvel, que às vezes é uma manutenção da marcenaria, uma pintura, algo que realmente está precisando de uma reforma. E outra boa parcela a gente dedica à decoração e essa ambientação, que seria trocar as roupas de cama. Às vezes, assim, a gente foca em detalhes que o cliente nem sabe que a gente vai comprar aquilo, ou, né, ele não imagina aquilo, mas que faz muita diferença para vender. Por exemplo, a gente deixa pendurado lá no banheiro da Suite Master um roupão de banho, branquinho, novo, sem ser utilizado. É pra pessoa se imaginar, A né? pessoa se imagina. A gente deixa um perfume em cada espaço, então, né, são E coisas aí, que mudam. em contrapartida, até o resto que a gente comentou, nesse momento é muito importante o senso comum. Porque aí Sim. a gente tira A a gente questão quer de atingir- particularidade. A gente quer atingir a maioria. Porque a gente. Exato. Então, assim, ó, coisas que a gente sabe que a pessoa vai ter facilidade de fazer a adaptação, vai ter facilidade de deixar a cara dela. Uhum. Então, quanto mais neutro, melhor. Até nós temos um caso aqui, na verdade, essa cliente vendeu 2 imóveis com a gente. E 2 imóveis dela eram extremamente clean. Tinha madeira e branco, né? E venderam. sim. Depois, se o Daniel quiser colocar um pedacinho no corte ali, acho bem interessante, porque é aquilo que vende. Quer fazer um imóvel, quer colocar o seu imóvel à venda, muitas vezes não é o preço. Às vezes Sim. é. Mas se tá tendo visita, porque vocês falaram antes, assim, ó, nós tínhamos um imóvel no centro que tinha visita toda semana. Ponto. Tinha visita. Então, há interesse. Não é o preço. Porque quando tá caro, não tem nem visita. Às vezes as fotos parecem, deixam um imóvel melhor, não é intencional, mas fica. Sim. E aí, quando a pessoa chega lá, é frustrante, tem até cheiro, né? Além da Não, e tem algumas coisas, assim, que nem teve uma época que era moda, assim, fazer o móvel lá de madeira, assim, e a porta colorida. Tipo, as portas amarelas, ou vermelhas, ou azuis, enfim. Então lá. Estão lá. E aí, às vezes, o cliente Só troca que a entra porta. lá... R$10 pra pintar a porta, pra mudar alguma coisa. Troca a simples. porta, só Porque às troca a vezes só porta. troca as frentes. São coisas bem simples, assim, que... Nossa, já... A repaginada, É que é assim, isso, grande assim, né? com E eu detalhe. falo também lá pros clientes, vocês também devem falar, e daí alguns dizem, não, mas eu quero vender assim. Daí não vende. A gente tem alguns exemplos de apartamentos que eles estão com uma decoração já que não condiz mais com o que o apartamento é, com o que ele realmente vale. A gente tem muitos casos de apartamento frente mar, metragem maravilhosa, assim, uma planta sensacional, que coisa que não se encontra mais hoje em dia aqui. Localização maravilhosa, Localização central, fantástica, mas a decoração... construtora boa. Construtora boa, Sim. mas a decoração deixa muito a desejar, Sim. né? A pessoa, ela não tem... Por exemplo, se você vai passando ali até chegar no frente mar, você tem toda aquela mobília, toda aquela experiência para chegar ali, Sim. né? Então, tem muita coisa que precisa ser... Esse apartamento que o David está melhorado. falando, com 200 mil, o apartamento custa 9 milhões e meio. Com 200 mil, muda-se toda a decoração e alguns móveis e deixa ele ótimo para vender. Só que o proprietário vai acabar dando mais de 200 mil de desconto no imóvel. Pra poder Pra vender. poder vender. Sim, mas é isso, às vezes as pessoas não querem mexer nada e não dá desconto também. Eu né? tenho, daí que não vai vender posso mesmo. dar certeza, mas eu acho que uma boa decoração ali, ele consegue subir 1 milhão. Naquele imóvel, porque é Bora, muito... vamos lá ver. Mas assim, pode ser. É que assim, o Frente Mar, naquela localização desta construtora, realmente é o único imóvel que tem com aquele andar. É uma tudo. joia. É uma joia. Ah, é fantástico, Só gente. que é A uma vista oportunidade. Só que daí inacreditável. eles foram filmar e ele mandou foto do abajur, assim, Ai, sabe? meu Deus. E É eu- de chorar. Tem que Às vezes fazer só- uma comunicação mais engraçada dele, né? É, Às sim. vezes só tirar o que tá feio Mas já aí, ajuda. o dono do imóvel, né? Às vezes se ofende. Esse dia nós falamos pra uma, a gente ofereceu pra Nômade, lembra que elas estavam aqui? Sim. Que ela ia lá com a gente, Sim. a gente ia guardar as coisas da cliente e daí a gente ia colocar um tapete da Nômade, a gente ia colocar uma manta, uma decorações. coisa. Sim. E aí ela ia, depois se o cliente quiser, tava no, né? Só somar aquele valor. Ela se ofendeu? Ah, não, eu falei com meu marido e ele achou que não é legal a gente guardar e as nossas coisas, a gente gosta das nossas coisas, então a gente não vai fazer isso. Lembra que uma vez nós fomos num apartamento que tinha um faqueiro, lembra? Que era um boneco todo cheio de Ah, eu faca lembro. enfiada, assim. Eu ia adorar, mas eu no não sei. corpo. É umas Eu gosto loucuras, dessas né? loucuras. É umas coisas bem Mas pessoais. é muito pessoal, o boneco né? era meio Imagina. diferente, assim. Então, não tem Pensei, nada. nossa. Não tem nada tava que tá tentando lá vender.
para um gosto Tem um outro geral. ponto, né, também, assim, que os apartamentos mais antigos aqui em Balneário, eles são mais compridos, né, Fran? São mais compridos e eles têm uma divisória onde você tem um lado das... É uma divisão onde você tem um lado das suítes, que elas ficam de um lado, e ali você tem todo o living até chegar lá atrás da cozinha. Só os mais antigos, a grande maioria, que é para poder botar terrenos estreitos, compridos, ter dois por andar. Os mais antigos, assim, coisa de 10, 15 anos, né? Os mais novos, eles já estão vindo com uma planta um pouco diferente nesse sentido. Eles têm mais luz natural, né? Então, você tá falando, por exemplo, assim, né? Você tá falando do Copenhague, Epic, que tem o Aurora, que tem um salão, assim, os últimos tem uma salona. Tem uma salona. Então, assim, os mais antigos, assim, eles têm essa questão e você acaba tendo que utilizar mais iluminação artificial, né? Então, para você ter esse balanceamento entre o que você tem na frente, né? Na tua fachada frente-mar, e o que você tem um pouco mais para trás ali, né? Tem uns que tem cozinha lá atrás mesmo, a cozinha daí... Primeiro que tem que atravessar, né? Da sala. É mesmo, isso, não enxerga nada da cozinha, não integra nada, né? Daí tem que fazer o projeto, mas não é difícil, porque esse apartamento que o David está comentando, que a gente foi fazer a análise do abajur, foi fazer o vídeo, e ele estava dormindo, inclusive, para filmar a Manu. Uma semana de insônia. Foi aqui, ó, filmando a Manu, mas a Manu gravou, já tá postado, tá tudo registrado. E aí, nós vendemos um apartamento em 2020, a cliente que tem um enorme bom gosto, ela é uma cliente de bom gosto, ela tem uma loja de roupa aqui em Balneário, é aquela pessoa que a gente sabe que contratou arquiteto, comprou móvel assinado, e aí abriu o quarto, tirou a parede, deixou de frente pro mar, defeito a sala, assim, o apartamento dela ficou assim, ó, dos deuses. Dos deuses. Ela gastou, se eu não me engano, foram 2 milhões. Mas é um apartamento de 4 suítes que ela comprou bem, porque às vezes também quem perde dinheiro quando vende um imóvel desses é o vendedor. Ele, por não querer reformar, ele acaba tendo que baixar o preço para vender. Se ele realmente quer ver, ele tem que baixar o preço. E aí quem compra, tem coragem de comprar, enxerga a oportunidade, vai lá, reforma e ganha dinheiro. Com é certeza. Isso que acontece. Com certeza. Ainda mais na nossa região, né, Fran? Frente mar, né? Frente mar, escasso pra caramba. A nossa orla é X, né? É isso aqui, nunca mais vai crescer. Tem 2... É limitada. Totalmente limitada, essa é a palavra. Os últimos 2 terrenos que tinham à venda, que é o do Boliche e o da Barra Sul lá, onde era Expresso antigamente, aquela outra boate que eu não lembro o nome. Não lembro. Enfim, foram permutados agora, não tem mais. Então, assim, quem tem a oportunidade de comprar um frente mar ou compra, ou depois vai ter que gastar mais dinheiro para comprar. Desculpa, bati aqui. Tá, a última pergunta que eu quero fazer para vocês, meninas, que aconteceu uma situação comigo essa semana, de uma cliente que eu atendo há 4 anos, e tive que demitir ela. Demiti porque eu me senti desrespeitada numa situação que aconteceu. E para eu chegar ao ponto de demitir uma cliente, claro que eu chorei, fiquei mal. Vocês também já demitiram clientes nas experiências? Olha, a gente já demitiu, mas assim, a gente fez 80 tentativas antes de demitir. Porque às vezes tem alguns clientes que eles não sabem bem o que eles querem. Muito. E eles não deixam a gente propor também, né? Então, quando isso acontece, tudo que a gente propõe não faz sentido. E aí, o cliente fica mudando o briefing dele todo dia, como se todo dia ele fosse uma nova pessoa. Ele quer incomodar, né? Não quer resolver, né? Isso a gente já aconteceu muitas vezes. A gente tá pra resolver, né? A gente, assim, e às vezes... diz o que tu quer que eu resolvo, né? Mas agora, se tu mudar todo dia, como que eu vou resolver? Vai ficar trabalho eterno? Deixa eu te falar, então, que se vai se adaptar ao teu gosto, pelo que tu tá falando, e que tu vai conseguir, né, ser feliz nesse espaço, assim. Sim. Mas a pessoa, enfim, às vezes não aceita, né? Aconteceu, assim, algumas vezes, né? Já poucas vezes isso aconteceu. Porque quando acontece, a gente tem uma conversa franca com a pessoa e fala, olha, né? Acho melhor a gente repensar, porque a gente tá mudando o briefing de novo, né? Isso a gente tentou propor desse jeito, nananã. Mas às vezes a gente não consegue mais fazer a pessoa feliz. E a pessoa não consegue mais nos fazer feliz. Deixa de fazer sentido, né? Claro que... assim, caso em muitos, né? Mas acontece. É muito pouco, assim. E a grande parte das pessoas se responsabiliza pelas informações que passam. Mas então, tem umas que não. Tem umas que esquecem absolutamente, né? A gente, né, sempre, claro, trabalha com registro, com protocolo, né? Isso faz parte do processo. Mas não... Quando deixa de fazer sentido,
né? Deixa de fazer feliz a pessoa que tá comprando, né? Ou a nós. Eu acho que essa questão da realização, da gente se sentir que tá realizando aquele sonho também deixa de fazer Porque sentido. a gente então. começa a perceber que aquele cliente a gente não vai atender a expectativa dele nunca, porque Sim. ele não tem uma expectativa definida, né? Sim, vai e mudando, tu então como é sabe que que vai assim, atender? até nem em casos de demissões, tá? Mas em casos que já aconteceu de em algum momento o cliente demonstrar alguma satisfação ou se exaltar com alguma coisa e a gente ter, assim, a plena consciência de que tava fazendo tudo, né? Como precisa ser feito, tudo direitinho. Muitas vezes, né, já aconteceu de depois o cliente vir conversar conosco, se desculpar. Tava num dia e ruim. ainda. Exato. Isso acontece muito, e né? até se abrir, assim, de dizer, de expor que não tava num momento bom e se abrir com aquilo. Então, eu acho bem legal, assim, a gente poder criar uma relação que permita que todo mundo seja sincero. Quanto tempo leva mais ou menos, assim, nos projetos de vocês? Quanto tempo vocês ficam em contato com o cliente? A gente fica em contato do início até a entrega De final, um mês a 10 anos. Não, né? Ó, o nosso aqui, em 4 meses, a gente tá finalizando, né? É mais ou isso. menos isso? Acho que é mais, né? Porque o nosso é um espaço. Assim, a Depende. gente calcula o tempo de projeto, quando é um projeto, assim, de um tamanho médio, grande, vai até 2 meses de projeto, né? Projeto. E depois a gente tem a parte de execução, que daí pode As obras, levar normalmente, as obras menores, 3, 4 entre, meses, às né? vezes, 45 dias, dependendo, 60 dias. E obras maiores, assim, maiores a gente fala, né? Apartamentos, às vezes, de 4 dormitórios ou residenciais, assim, né? 4, 5 meses. Né? Quando não é arquitetônico. Perfeito. Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Um dia eu conversei com a Marina, ela estava com um projeto, não sei se esse projeto de vocês está em andamento, está em execução, que era, por exemplo, eu tenho um cliente que quer comprar um apartamento frente mar, o apartamento está feio, eu levo o cliente lá, chamo vocês vêm, fazem um orçamento de quanto que vocês vão gastar para atualizar esse imóvel, para trocar o piso, trocar o teto, trocar X. 300 mil. Exemplo. O cliente contrata esse valor e vocês fariam todo esse serviço pelos 300 mil, independente que passasse, porque o cliente tem muito medo de quando ele vem comprar um imóvel que precisa de uma atualização, de ele encontrar uma surpresa na obra. Vocês estão fazendo esse serviço? Sim. Legal tu comentar isso, Fran, porque é até uma coisa que a gente vai começar a trazer de novo. A gente focou muito em melhorar vários processos no escritório e a gente acabou não comentando tanto sobre esse serviço, que era uma coisa que a gente fazia, que agora a gente vai retomar. Que é justamente isso, de a gente passar um valor para o cliente, né? Seja para uma reforma ou, enfim, para algo num imóvel. E a gente fazer tudo para o cliente dentro daquele valor. Então, né, desde o piso até a decoração final, tá contabilizada dentro daquele valor. Então, a gente vai fazer isso, né, para o cliente, óbvio, dentro de um fluxo financeiro, dentro de um budget que o cliente também tá interessado, disposto a investir. Mas a gente vai fazer casar isso para tornar realidade, né? Às vezes, muitas coisas, como tu falou, às vezes o cliente, ele só quer pronto e gastar aquilo. E tá disposto a gastar aquilo, ele só não quer surpresa, né? Ele não quer perder tempo do trabalho dele, porque o tempo é a coisa mais valiosa da vida da gente, né? Eu sei que qualquer coisa que custa meu tempo custa muito caro. Então, é verdade. E não quer ter surpresa no final, não né? quer ter surpresa no final. Então, justamente e no geral, assim, a gente consegue ter uma assertividade bem grande. O que mais depende da construção em si é o retrofit. Porque às vezes depende do tempo da construção, de como tá o encanamento. Que isso sim pode se tornar uma surpresa, né? O que tem dentro das paredes. Mas nesse caso vocês assumem, né? Sim. Se vocês pegarem esse serviço por X, Sim. as surpresas são de vocês, né? Isso. Vocês vão ter um fluxo que vocês vão ganhar, vocês vão perder, mas vocês estão assumindo esse serviço. Porque o risco, né? O risco, é muito importante para nós fazer, eu acho que hoje a gente até trata isso como um diferencial mesmo, na questão da orçamentação antes. Porque a gente acaba levando os profissionais antes para olharem aquilo, porque a gente não tem como fazer um chute e a gente não gosta de trabalhar com nada suposto. Mas a gente leva o profissional lá da hidráulica, da elétrica, assim, vamos fazer um check-up. O que seria bom nisso aqui? O que tá funcionando, o que não tá? Faz teste, não faz? Pra poder ser mais assertivo com aquele cliente. Assim, hoje, o que a gente faz antes de qualquer obra?
a gente orça 100% da obra. Então, quando o cliente faz o investimento 1, que às vezes é o piso, ele sabe quanto que ele vai gastar lá no final. A gente não tá fazendo no escuro, ou seja, o cliente ele tá consciente e ele tá elaborando o fluxo financeiro dele, né? Então, a gente não tem obras não concluídas 100%. Todas as obras que a gente começou, todas as reformas, os clientes finalizaram. Porque a gente atendeu. Se a gente chega num orçamento lá que o cliente diz, tá muito caro, eu não quero investir isso, a gente já começa a traçar soluções lá no início, antes de começar a reforma. Para diminuir o custo. Para diminuir o custo e para o cliente conseguir concluir a obra dele. Então, isso é uma coisa que a gente se apega muito, né? Desde o dia 1 até o final. Porque o investimento também faz parte da satisfação, né? Com certeza. Porque não adianta ficar bem aconchegante e você não dormir, né? Isso, exatamente. Tem que conversar as coisas, né? Mas, assim, muito obrigada, meninas. Minhas perguntas eram essas. Bom, pessoal, vocês querem deixar pra gente agora os contatos de vocês aqui, as informações da empresa, né? Para que as pessoas elas possam acessar Instagram, site. Fiquem à vontade, tá? Tá bem? Então, o nosso Instagram é arquitetura.om. Arquitetura.om. Mas tá escrito aqui. Nós estamos localizadas na Praia Brava, né? Perto do Hilton. Fica no Riviera, Hilton, perto do Concept, Riviera, ali junto com o Hilton. E atendemos toda a região, né? Inclusive região da Serra, a capital, Curitiba, enfim. Tem feito casas na Serra, né? Porque é uma nova tendência do pessoal. É assim, né? O pessoal que tem casa na cidade, depois tem casa na praia e depois tem casa na Serra. É uma beleza ter nesse povo. E a gente é numa região muito privilegiada, né, Fran? Porque aqui a gente tá perto da Serra, tá perto da cidade, tá perto do mar. Então, muito. Esse estado é maravilhoso, né? Tem uma música do Jorge Vecilo uma música dele que fala assim, Jorge Vecilo, eu sou do mato, eu sou do mar, eu sou da folha e da concha, eu sou da floresta e da praia. Então, perfeito. A gente tem tudo isso aqui na nossa região, Pensa né? que delícia que é a nossa semana. A gente vai lá, inicia a semana, a gente vai lá em Rancho Queimado, pega um friozinho, já leva um casaco, aí a gente volta para em Floripa. Vai naquelas praias bem maravilhosas, praias de Floripa, aí volta, atende aqui. Tudo isso a menos de 400, talvez? Menos de 200. Menos de 200 quilômetros, hoje, atualmente, né? Hoje, na semana que estamos, o projeto mais longe em execução, né? É em Rancho Queimado. A gente vai... Faz bate-volta. Faz bate-volta de manhã, vai e volta. Vai sair cedinho de manhã, no início da tarde daqui de volta. E aquilo que vocês buscavam lá quando eram crianças, não ter uma rotina, né? Tá totalmente totalmente. É verdade, Fran. E eu adoro isso também. É uma coisa da minha profissão que eu amo, não ter rotina, conhecer pessoas. Todo dia trazer um pouquinho da vivência, né? Sim. É a nossa experiência de trabalho que faz a gente evoluir no trabalho e que as pessoas nos contam e as trocas que a gente tem, né? Com certeza, isso faz muita diferença. É bem isso. Gente, então esse daqui foi o nosso segundo podcast. Vamos ter outros podcasts com vocês, tá? Já fiquem avisados, vocês já estão convidados. É porque assim, a gente tem muita coisa para conversar. É importante dizer também que esse podcast ele é gravado, mas daqui a pouco a gente vai ter ao vivo, né, Fran? Bem tranquilo. Daqui a pouquinho a gente tá adquirindo novos equipamentos aí para isso, para poder fazer ao vivo e até o tempo ficar mais livre, né? A gente não ficar preocupado com questão de HD, armazenamento e tal. Então, a gente vai ter essas melhorias aí de acordo com o tempo, tá? Mas quero deixar um agradecimento aqui a vocês. Muito obrigado por terem disponibilizado esse tempo aqui pra gente. Foi um papo super bacana. Não falamos tudo que a gente queria, mas vamos ter esse momento ainda, tá? Então, deixando para vocês também que estão assistindo, ó, tem o QR Code aqui na tela, onde vocês vão poder conhecer mais dos nossos produtos, aqui o nosso site, o nosso audiocast, né, Fran? Tem audiocast gravado por proprietário, tem audiocast gravado por agenciador, né, que é o captador de imóvel, e tem todos, o audiocast é muito rico, né, tem todos os detalhes do imóvel. Se você acha que esse imóvel pode te interessar, escute o audiocast que você vai ter todas as informações. A ideia do audiocast é justamente essa, né, Fran? Você tem o texto ali no site, né, do imóvel, mas a gente também grava um áudio ali, batendo um papo, falando sobre as nossas impressões, o que tem em volta. Então, é um produto novo, né?
A gente tá apostando nisso daí, então escutem também. Tem um link aí para vocês acessarem nosso site, nosso canal do YouTube, que você tá aqui. Aproveita para se inscrever também. Nos dê esse privilégio de ter você como nosso inscrito aqui do canal. Isso é muito importante pra gente. Deixe seu joinha, compartilha com as pessoas que você gosta. Esse papo aqui foi muito bacana e você vai ter outros papos muito legais aqui no nosso Soulcast. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo podcast da Soulk Imóveis.